Alô, todos vocês, como estamos? Espero que tudo bem por aí do outro lado da tela. Eu sou Cristina Padiglione, eu escrevo, falo, vejo televisão há algumas décadas, vivo disso inclusive, né, de falar de televisão. Esse é meu ofício, comentar televisão, cobrir televisão, jornalista nesse segmento desde 1989, 90, por aí. Mas enfim, tô aqui na companhia desses dois, como diriam antigamente, esses dois monstros sagrados da televisão, Gugu Liberato e Fausto Silva, porque eu cubro televisão desde esse tempo todo que eu disse aqui agora, desde 1990, né? Eu comecei trabalhando na coluna do Ferreira Neto, escrita pelo Flávio Rico, que escreve hoje no R7, que cobre televisão também há décadas, enfim, trabalhou em televisão há muito tempo e tal. Mas o fato é que nos anos 90 a gente tinha esses dois caras ali se duelando, se batendo, no melhor sentido do termo, nas tardes de domingo, Faustão pela Globo, Gugu pelo SBT. Por que eu tô resgatando esse momento canal vivo aqui do meu canal nesse momento? Porque nos últimos dias a gente falou muito sobre os 60 anos do programa Silvio Santos, que começou em 1963. O Silvio Santos não apareceu na gravação do programa. As meninas, as filhas Patrícia, Daniela, Silvia, Cíntia, Renata, Rebeca, disseram que ele está muito bem em casa, mas ele não mandou nenhum vídeo e Patrícia divulgou aí uns dias depois o pai assistindo ao que foi para ele uma grande surpresa, que não deveria ter sido porque muito se falou disso antes, de uma forma que ele está aparentemente muito sossegado, muito tranquilo, mas também não mostra nenhuma disposição de voltar aos estúdios nesse momento. Não ouvimos nada do que ele falou, ele não gravou nenhum vídeo, as reações dele também foram vistas ali com uma música ao fundo, só a Patrícia falando, e muito se falou sobre o fim da era dos grandes apresentadores da TV. De tempos em tempos eu escuto isso, né? O fim de uma era, o fim dos grandes apresentadores. O que acontece é o seguinte, assim, a gente não vai ter mais esse modelo de dois caras duelando nas tardes de domingo por uma audiência grande, e já não tem isso há um bom tempo, porque, quer dizer, o Luciano Huck hoje mantém uma audiência de liderança para Globo, o Celso Portiolli e a Eliana vão muito bem lá, a Record vai muito bem com o Rodrigo Faro, não, já esteve melhor, né? Mas todas elas já tiveram um bolo muito maior nesses seus respectivos auditórios. Hebe Camargo, quando se foi, também dissemos isso, acabou uma era mesmo, assim, porque no caso da Hebe, era uma coisa muito espontânea, muito orgânica, a maneira como ela conversava com o auditório dela, era uma figura muito única, como foi o Chacrinha. O Faustão tá num outro patamar de figura única, claro, todo mundo é único, mas o que existe ali também é um modelo já importado do rádio, e um feeling, uma maneira de falar muito do rádio. E o Gugu, uma maneira muito calcada na maneira do Silvio Santos apresentar. Então a gente tem algumas figuras que foram referências e outras que já herdaram alguma coisa dessas referências. Eu diria que Silvio Santos, Chacrinha e Hebe tem ali uma coisa muito forte para servir de referência para outros. E eles acabaram pautando a maneira de outros apresentadores crescerem, se desenvolverem, criarem o seu próprio estilo, claro. Mas eles são ali um pouco a matriz disso tudo que a gente viu depois e que hoje, sim, está se arrefecendo a era dos grandes apresentadores. Embora eu tenha ouvido isso muitas vezes, hoje a gente pode dizer que ela é uma coisa muito menor, de um peso muito menor, por um fator, uma razão muito simples, né? A televisão diminuiu, a televisão aberta. Ela é uma coisa ainda muito forte no Brasil, ainda imbatível do ponto de vista de alcance de público, mas ela é muito menor do que ela foi nos anos 90, que depois diminuiu um pouco nos anos 2000, eu diria que diminuiu dos anos 90 para a década de 2000, diminuiu muito pelo advento da internet. A gente falou já sobre isso, não aqui, mas assim, muito na minha cobertura, nos meus textos, nas minhas colunas um pouco, sobre o arrefecimento, por exemplo, de uma figura infantil, né? Então eu tenho uma figura, um ídolo infantil da TV. Tem uma geração Xuxa
né, que é muito forte no Brasil, e tem uma geração de Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a minha geração, que nasci em 1970, e a geração anterior à minha, um pouco mais, não diria geração, mas uns anos menos que eu, é um público que cresceu muito com Vila Sésamo, por exemplo. A gente tinha algumas referências muito fortes. Então, Vila Sésamo, Sítio do Pica-Pau, Xuxa, são pessoas que cresceram com uma referência forte, né? Tem uma turma do Bambalalão, e ali tem... Mas essa figura, por exemplo, da Xuxa, de uma geração que tinha um ídolo para idolatrar, né, perdão pela redundância, mas assim, uma figura muito forte para idolatrar, a gente não tem mais. Já algumas, diria uns 20 anos, a gente não tem mais essa figura no Brasil, porque nem no mundo, né? Porque você tem uma infinidade de telas e de atrações para entreter, por exemplo, as crianças que estão crescendo diante de telas mais do que nunca, com várias opções de entretenimento. Então elas têm, sei lá, 4, 5 canais infantis que elas podem ver, isso as crianças abastadas, mas as crianças menos abastadas podem ver, por exemplo, outras coisas na TV Cultura, algumas coisas que estão na TV Paga também vão para TV Cultura e vão para TV Brasil. Elas não têm mais programação de TV aberta, por exemplo, tem uma geração de pessoas crescendo hoje sem nenhum vínculo com a TV aberta. Isso é um problema para a TV aberta, para além da tecnologia que criou vários outros canais de entretenimento. A ausência desse tipo de produção na TV aberta esvaziou também um hábito né, promete esvaziar mais ainda um hábito de uma geração que cresce sem essa, vamos dizer, quase dependência de uma tela só. Então esse crescimento de essa multiplicidade de telas e de atrações, assim, inevitavelmente foi murchando um pouco o peso dessas figuras, os apresentadores tão únicos e dos quais as emissoras dependiam tanto. Então a Globo foi muito dependente do Faustão, que foi o primeiro cara que conseguiu derrubar a audiência, a liderança do Silvio Santos, né? O Silvio Santos sempre, assim, até surgir Fausto Silva nos anos 90 na Globo, a Globo era líder de audiência desde 1970 já, mas não aos domingos, porque Silvio Santos continuava nesse posto de liderança. O cara que vem derrubar essa história é o Fausto Silva. Depois o Silvio começa a arrefecer um pouco o expediente dele e entrega ali as tardes para o Gugu Liberato, que tinha um embate muito forte com o Fausto nessa época. A gente era quase que um plantão aos domingos para saber quem é que tinha ganhado, quem que tinha tirado mais audiência de quem. O Faustão seguiu liderando a audiência, mas o Gugu era o cara que chegava mais perto da Globo nesse momento de liderança o domingo era a tarde de domingo continuava sendo a parte mais frágil da Globo nesse sentido, e ali já com o Gugu Liberato no outro canal, fazendo esse papel do concorrente. Então assim, o SBT hoje tem uma audiência que é, sei lá, 1/3 pelo menos do que o Gugu rendia, e a Globo também não tem a mesma audiência, não porque trocou o Faustão pelo Hulk, porque o Faustão já tinha descido a um patamar de 20, depois numa casa de 10 para 20 pontos, né? Ou seja, dava 15, quando ia bem dava 19, isso foi quando ele saiu do ar, mas assim, também chegava a dar 13, né? Já era uma coisa muito inferior aos 30 e tantos que chegou a dar esse programa nos anos 90 e ainda nos anos 2000. O SBT também. O Gugu, quando mudou para a Record, e se esperava, e a Record achava que ele ia transferir todo esse público para a Record, isso também não aconteceu. Porque aí tem um negócio chamado grade de televisão, que ainda tem um peso muito forte. Então, assim, se você não tem uma sequência de atrações que vão puxar, se você não tem uma fileira de programas que vai puxar, eu fico falando e pensando numa concordância que me aflige os ouvidos, mas que vai puxar uma audiência bacana, não adianta você ter um medalhão perdido no meio da programação. A Band também achou que o Faustão pudesse ainda ter esse fôlego e colocou ele lá na faixa das 20, 30 de segunda a sexta, mas a gente sabia, não é que a gente sabia, né? Isso parece comentarista de futebol, que depois que o jogo tá ganho, você tem 1000 avaliações para fazer. E aí é muito mais fácil você fazer avaliações com o jogo que já foi concluído. Mas o fato é que todo mundo se perguntou, caramba, mas de segunda a sexta, no horário do Jornal Nacional, no horário da novela das 9, uma emissora que tá há 20 anos sem exibir nada nesse horário.
Um horário que era entregue à igreja, ó, R.R. Soares, eu nem sei qual é a igreja do R.R., mas enfim, era a fé eletrônica ali nesse horário, ele dava menos de 1 ponto. Então é um horário que perdeu muito do hábito das pessoas procurarem alguma coisa ali, e só o Faustão talvez pudesse resgatar e trazer algum público nessa faixa. Realmente trouxe, porque 2,5 pontos é ruim, mas para uma audiência que tinha traço antes, que era abaixo de 1 ponto, é tipo 4 vezes mais para cima, né? Pelo menos 4 vezes mais do que eles tinham antes. Mas não foi suficiente para cobrir o gasto dessa estrutura grande, que era o auditório dele, com todas as atrações, com bailarinas, com iluminação de primeira qualidade, de última tecnologia. Tudo isso foi feito com muito capricho, mas essa conta não se cobriu. A Band se viu agora num rombo gigantesco, que dizem que chega a 100 milhões. Eu não quero nem pensar nisso, porque eu sou uma pessoa de cifras muito modestas, não sei nem quantos zeros tem ali, eu fico perdida, assim. Mas é o que dizem, que tem 100 milhões de rombo a ser coberto ali, e isso inevitavelmente atingiu as outras produções da casa, atingiu o jornalismo. Enfim, esse mundo dos grandes apresentadores, com aquela estrutura que esses caras tiveram no domingo, não existe mais de fato. E o Silvio Santos, nesse papel de espectador de seu próprio programa ali, que a gente viu nos últimos dias, é também um sinal disso, claro, mas é um sinal de uma pessoa que tem 92 anos e, né, eu acho que ele tem todo o direito de descansar e de ver isso no sofá dele. Mas o fato é que a filha, a Patrícia Bravanel, né, uma das 6 filhas, que o substituiu no seu auditório, ela tem evidentemente um afeto, um afinco por aquilo, uma tensão de querer substituir o pai. Ela não é uma comunicadora como o pai, evidentemente, a gente sabe disso, mas ela faz ali tecnicamente o melhor, e acho que ela evoluiu bastante. Agora, assim, como Silvio, não haveria outro hoje também. Não adianta você dizer assim, não, a Patrícia tá ali porque é filha, porque tem outro, né, podia trazer fulano ou beltrano. Eu não penso dessa forma. Acho que o Luciano Huck também é um cara muito técnico, que substituiu o Faustão com essa tecnicidade, sem tanto carisma, mas com uma super estrutura à disposição dele. E é isso que faz o barco funcionar bem na Globo e ele manter a audiência que o Faustão dava. Então, a televisão, nesse sentido dos auditórios, ela está muito mais hoje baseada numa estrutura que cada um pode dispor do que na figura pessoal, física de alguém com a dependência que ela já teve no passado. Ela não é mais, a indústria de televisão já não é mais tão dependente de talentos únicos. A gente viu aí esse processo de redução de peso do Gugu ainda antes, evidentemente, antes de ele morrer, mas assim, a gente já viu essa redução na saída dele do SBT para Record. E depois nos programas que ele tentou fazer depois, ele vinha apresentando reality show, já não fazia mais programa de auditório. E a gente viu essa redução agora com uma comparação muito clara nessa troca do Faustão pela Band, como a gente viu a estrutura que funciona bem na substituição do Faustão pelo Luciano Huck, que é uma figura que eu acho tudo bem, um bom apresentador, tem ótimas ideias, é um cara muito aberto a ideias, funciona muito bem no vídeo e tudo mais, mas é um cara menos, é uma figura menos nesse sentido única do que foram esses outros que a gente está citando, e que está muito cercado de uma boa estrutura, né? Eu acho que teve um tempo, por exemplo, que o Rodrigo Faro na Record trabalhou muito com o talento dele de ator, que é aquela história do dança gatinho e tal, e já não tinha toda essa estrutura. O Marcos Mion é um cara que tem também um potencial mais fora da caixinha, mais, eu diria que menos dependente de uma estrutura em volta dele, né? Ele tem uma voz mais solo, né, nesse sentido, e o Luciano é um cara mais dentro de uma estrutura que funciona muito bem, né? Ele pode não ter o carisma do Mion, que eu acho que tem uma força maior, como no microfone mesmo, tem as suas expressões, tem coisas muito particulares, e o Luciano é um cara mais técnico, que funciona bem com uma estrutura em volta. De todo jeito, esse modelo do Luciano é o que vai prevalecer na televisão, né? São pessoas que estão preparadas para fazer o melhor, que tem uma imagem bacana, que tem um trabalho interessante fora da TV, que ajuda a pensar, que ajuda a levar propostas sociais para um grande público, como o Mion também tem. Mas enfim, a televisão está menos dependente de grandes figuras humanas e mais estruturada, mais
como que a gente poderia dizer, ela está mais calçada mesmo na estrutura que cada um pode dispor. Então, nesse sentido, a Band, embora tenha ali uma audiência boa que vem do Datena, que vai para o Jornal da Band, não tinha toda essa grade tão estruturada para abraçar um programa de segunda a sexta com aquele tamanho que foi o Faustão. Dissemos tudo isso e também temos que dizer aqui que nesse momento o SBT tem também uma chefe nova, né, na administração, queria lembrar isso, Daniela Beirute, que apareceu nas comemorações do programa do pai, Daniela Abravanel Beirute, é a nova vice-presidente do SBT e tem feito mudanças interessantes nesse sentido também, de uma visão mais arejada, mais moderna. Existe essa preocupação, sem perder ali o DNA daquela televisão que foi feita muito à base do feeling do pai, das coisas instintivas e orgânicas. Uma das coisas que eu pensei ali do programa da comemoração, da edição comemorativa dos 60 anos do programa Silvio Santos, é um momento em que ela brinca com a irmã do quadro do foguete, que era, pra mim, é uma coisa, adoro aquilo, né, que era a pessoa que entrava dentro da cabine do foguete, o Silvio ficava perguntando, você quer trocar uma bicicleta por uma meia, você quer trocar um carro, e o auditório ficava gritando sim, não, e a pessoa com aquele fone de ouvido não escutava nada do que ele dizia, e as meninas fizeram essa brincadeira, resgataram essa história que só funcionava com o Silvio. Outros apresentadores como a Angélica tentaram resgatar, refazer esse quadro anos depois e não funcionou, era muito Silvio Santos. Patrícia apresentou o programa e Daniela, a irmã, entrou na cabine e fez isso. Isso é muito SBT, né? Muito uma disposição de brincar um pouco num ambiente, numa empresa que é uma empresa de entretenimento, mas brincar e saber usufruir desse produto, desse elemento que a empresa vende como prioridade, que é divertir as pessoas. Isso é muito interessante e eu até escrevi sobre isso na minha coluna Zap no F5 da Folha, porque é uma situação que você não veria outros herdeiros fazendo como elas fizeram. Mas Daniela, que está no comando agora, entrou em abril, e aí nesse momento a gente tem, por exemplo, já que eu acho que como um bom exemplo de avanço, de arejamento da programação, foi a saída do Dudu Camargo, finalmente, do elenco do SBT, que é um menino que há anos tá lá e ninguém entende muito por que tá lá. Aí dizem assim, não, porque dá audiência. Gente, a gente pode colocar aberrações para dar audiência, mas isso definitivamente agrega o que para a emissora, né? E um menino que, enfim, não tem nem, tá no jornalismo, nem estava no entretenimento, ele podia ter ali podia resgatar alguma coisa do Palhaço Bozo, fazer alguma outra coisa de diversão, mas ele estava no jornalismo do SBT, que tem profissionais muito interessantes, muito bons, e eu acho que, né, fica uma coisa ruim ali, você ter um cara que é muito da brincadeira, da zoeira, que não agrega nada, que tem atitudes inclusive muito questionáveis fora da bancada dele ali, como a gente viu no carnaval em que ele apalpou os seios da Simone, uma coisa horrorosa, assim. Esse menino não podia estar no ar desde então. Eu não tô aqui para lacrar nem para julgar ninguém, eu só acho que, assim, você pode errar, pode se desculpar, todo mundo erra, mas ele não poderia estar no jornalismo, que nunca foi o lugar dele, independentemente dessa atitude horrorosa que eu citei aqui. E eu acho que ali Daniela já começa a mostrar algum acerto, e eu torço para que isso seja possível, porque nesse mundo de tantas telas, de fato, todos os canais tiveram uma redução de audiência, mas a TV aberta ainda é muito fundamental para a grande maioria da população. Então, o interessante é que a gente tenha um equilíbrio ali, um mínimo de equilíbrio entre os canais, e mínimas condições de ver Bandeirantes, Record e SBT fazendo alguma frente à Globo, e a Globo também agora lutando para sobreviver nesse mundo de gigantes, porque a gente tem hoje aqui Netflix, a HBO ampliou os seus domínios no país com a Warner, se juntou à Discovery, então Disney, né, que agora também fez uma parceria importante com a Globo na produção de filmes, todo mundo lutando um pouco para sobreviver, mas assim, quanto mais telas a gente tiver, melhor, ok, é muito bacana, mas que a gente tenha coisas de qualidade. E quando você tem uma fragmentação muito grande de atenção do público entre muitas telas, a tendência é que, lógico, a publicidade também vai
se dividir em um maior número de mãos, e as grandes produções sofrem o perigo, o risco de não acontecerem porque você não tem muito dinheiro em nenhum lugar. Então ali nascem as parcerias, que essas pessoas possam se entender e fazer parcerias como a Globo está fazendo agora com a Disney, que o SBT e a Record e a Rede TV, aliás, no passado fizeram uma parceria lá no momento em que se sentiram prejudicadas pela TV paga, mas isso nunca foi adiante, criaram até uma empresa, isso nunca aconteceu, nunca deu frutos nessa sociedade entre eles, mas esse é o mundo de agora, assim, as pessoas, as figuras, os talentos, os grandes talentos de antes, que pareciam indispensáveis para as emissoras, essa figura não existe propriamente mais, ela é muito mais estruturada, muito mais dependente das ideias, dos formatos, da estrutura da empresa, e o dinheiro vai já fragmentou, né? A Globo já tem uma redução gigantesca de faturamento e tal, mas assim, ó, havendo essa fragmentação do dinheiro e ele estando em muitas mãos numa quantidade menor, as parcerias serão inevitáveis. Agora, a certeza é essa, assim, a gente não vai ter mais um Faustão e Gugu, um Silvio Santos, uma Hebe, um Chacrinha, um Flávio Cavalcante, que vocês nem vão saber quem é, as pessoas com menos de 40, acho que nem tem ideia de quem seja, mas enfim, é um mundo que diminuiu nesse sentido e aumentou na sua estrutura. A indústria ficou maior e os talentos humanos ficaram ali um pouco mais vulneráveis e menos... a televisão está menos reféns, os emissoras estão menos reféns dessas pessoas, desses talentos, né? Enfim, gaguejei demais para falar aqui, porque eu fico buscando o plural das palavras, gente, todo momento da concordância, né, que eu acho importante, porque me aflige um pouco quando eu vejo alguma coisa que tá fora do tom. Mas é só isso, assim, eu acho que a ideia é essa, eu queria falar sobre isso hoje com vocês. Se vocês, por favor, assinem ativem o sino, se inscrevam no canal, deem os seus pitacos como vocês têm dado, tem sido incrível, e a gente se encontra em breve para falar de outros assuntos. Estou devendo ainda alguma coisa sobre Terra e Paixão, né? Nesse momento tenho me dedicado também a descobrir novidades sobre séries, tem várias séries novas saindo aí no Prime Video, Globoplay, Netflix, preparando a série do Senna. Essa semana a gente deu algumas novidades da série que começa a ser gravada ainda esse mês na Argentina. Então temos muitos assuntos para falar aqui, conversa não vai faltar, tá bom? Se inscrevam. Eu sou Cristina Padiglione, acho que eu nem falei hoje quem eu sou, mas eu sou essa pessoa que tá aqui conversando, tentando falar de TV com vocês, ok? Um beijo, um abraço e um queijo.